O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Nós vimos na primeira leitura, já no comecinho, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. A profecia do avivamento é isto, realizando realmente um avivamento. Nós estamos obedecendo essa palavra da carta aos Hebreus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Veja, não é apenas um momento de louvor, mas um perene. Você sabe que perene é contínuo. Um perene sacrifício de louvor. E o louvor é um sacrifício muito agradável ao Senhor. Digo mais, o Senhor quer que haja pessoas louvando, adorando, para que aconteça a ligação do céu com a terra, e assim as coisas de Deus aconteçam na terra. O profeta do Antigo Testamento dizia que Deus procurava quem estivesse na brecha, mas não encontrou. Benditos sejam vocês que se põem na brecha e que louvam e que adoram. O Senhor encontrou em vocês justamente aquilo que o profeta disse que Deus não tinha encontrado. Não tinha encontrado
quem estivesse na brecha não encontrou. Não somente sejam pessoas avivadas, mas contagiem muitas outras pessoas com o avivamento. Que elas louvem, que elas adorem, que elas intercedam. As necessidades são muitas e muito grandes. Eu não preciso descrever aqui, você conhece muito bem. Já na sua cidade você vê que isso é necessário. No seu estado você vê que isso é necessário. No Brasil, e eu podia dizer, nas nações, isto é necessário. Procurei quem estivesse na brecha e não encontrei. Pelo contrário, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Deus abençoe o seu trabalho. Realizem realmente torres de oração. Que realmente a oração da torre de oração suba ao céu. A intercessão que ali se faz suba ao céu. Abale os céus e os céus derrame a sua graça, a sua bênção. Deus quer, eu sei que você quer também. Hoje eu estou dizendo, contagie outras pessoas, para que a gente duplique na própria cidade, no próprio lugar, e aqui também a gente multiplique o número daqueles que se dispõem a um louvor para valer. Não é questão de volume de voz, é questão de intensidade de coração. Se fosse ver o volume de voz, eu tinha que estar de fora. A minha voz é forte só por causa do microfone, mas não é volume de voz, é intensidade do coração. Ponha intensidade de coração no seu louvor, na sua adoração, na sua intercessão. Deus o quer e muitos precisam. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus disse aos seus apóstolos: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Deixa eu distorcer um pouco aqui. Os apóstolos tinham vindo de uma grande missão, onde foram, você deve ter visto nos evangelhos dos dias para trás, eles tinham vindo de uma missão muito intensa. E quando chegaram, ainda havia muita gente procurando por eles, porque viram que não somente Jesus, mas também os seus apóstolos realizavam milagres, realizavam prodígios. Então eles estavam esfalfados. Mas, como eu disse, eu quero distorcer um pouco isso. Bem-aventurado você, se você se tornar esfalfado de tanto estar a serviço dos outros em oração. Se canse mesmo. Claro, você vai ter juízo, mas se canse. Não olhe para as suas debilidades, ao contrário, olhe para as necessidades. E ore, e ore, e ore, louve, 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 adore, adore, adore.
até mesmo a oração silenciosa, que vem do coração, é preciosa. E você pode orar assim também. É até um descanso para o seu corpo e para a sua alma. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Deixa eu dizer, em terreiros e lugares semelhantes a esse, eles não se dão descanso. Atendem. Nós não podemos ficar atrás. Pelo contrário, é preciso dar-se, porque há um povo imenso que precisa. No finalzinho do Evangelho, vocês viram, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Compaixão é do verbo compadecer-se. Jesus compadeceu-se daquela multidão, porque ele percebeu que eles estavam igualzinho a ovelhas sem pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso povo anda assim, e eles são agredidos por uma porção de seitas, que os leva para aqueles lugares que não são de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter compaixão desse povo. E por compaixão, nós precisamos atendê-los, dar-lhes aquilo que eles precisam, principalmente orar por eles, orar diretamente para eles. Não simplesmente orar por alguém, mas orar para alguém diretamente. Você pode impor as mãos sem receio. Se tiver receio, põe as mãos no ombro. Embora você possa colocar as mãos na cabeça, e ore por essas pessoas. Ore com todo o coração, ore com compaixão, compadecendo-se dessas pessoas que vêm até você. E para servir a essas pessoas, Deus nos deu a grande graça dos carismas, dos dons do Espírito Santo. Nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais. Veja que coisa preciosa. Empenhai-vos em procurar a caridade. E claro, temos que empenhar-nos em buscar a caridade. Mas diz a palavra, aspirai igualmente, tanto quanto você busca o amor, a caridade, busque também os dons espirituais. É palavra de Deus. É preciso que nós busquemos os carismas, os dons espirituais. No mesmo capítulo, versículo 12,
nós encontramos assim: uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância. Vejam, em abundância quer dizer em abundância. Uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância. Não tenha receio, pelo contrário, busque os dons espirituais, busque os carismas. Meus irmãos, minhas irmãs, não existe apenas a oração em línguas. Muitas vezes nós nos satisfazemos e fazemos com que o povo se satisfaça com o dom de línguas. Orou em línguas, pronto, está tudo feito. Não, tem todos os dons. Uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância. Nos inícios da renovação, eu sou da velha guarda, eu sou lá dos inícios da renovação, graças a Deus. Padre Roberto de Grandes veio ao Brasil pela primeira vez e fez um encontro em Itaici, estado de São Paulo, e todos ficamos maravilhados com o uso dos dons que ele fez. Quantas curas, meu Deus! Quantas palavras de ciência, quantas palavras de sabedoria, quanta gente que não orava em línguas ainda e começou a orar, mas principalmente a manifestação imediata de curas. E as pessoas já davam testemunho na hora da cura que ele havia descrito. Padre Roberto de Grandes voltou para os Estados Unidos, de onde ele é, e ele percebeu que no Brasil não havia o uso dos dons, havia renovação, no máximo o dom de línguas, no máximo. Mas os dons não eram usados, não se manifestavam. Então ele se ofereceu a vir ao Brasil, e com ele quis trazer um casal especialista em cura interior, e quis um grupo pequeno, disse ele, umas 15 pessoas de liderança. Nós não conseguimos cercear esse número, eram mais ou menos 25, 30 no máximo. E durante uma semana inteirinha, lá no Rio de Janeiro, o Padre Roberto de Grandes nos treinou em todos os dons. Ele primeiro explicava teológica e biblicamente aquele dom, depois ele treinava com a gente, fazendo com que nós usássemos cada um daqueles dons. E ele passou todos os dons, inclusive libertação. Nós vimos acontecer diante de nós libertação, para que não tivéssemos medo. E ao mesmo tempo, enquanto ele ia dando essas instruções e treinamentos, o casal ia orando pela cura interior de cada um. No início, o casal orava por cada um. Depois viram que havia tanta necessidade e se demorava tanto em cada um dos membros da renovação, que resolveram dividir-se. A mulher orava por uns, o homem orava por outros. Quando oraram pela minha cura interior, demoraram 2h30. Eu não imaginava tanta coisa, que através da palavra de ciência, eles foram vasculhando
e trazendo-a à tona. 2h30. Mas o importante é isso, nós fomos treinados em cada um dos dons, e você pode imaginar a explosão que aconteceu na renovação em todo o Brasil, porque as pessoas vieram dos vários estados do Brasil, eram 1, 2 de cada estado. É assim, o Senhor quer que nós tenhamos os dons, e aliás, quem é batizado no Espírito tem os dons, e Ele quer que nós usemos os dons. Você conhece muito bem o trecho de 1 Coríntios 12, que fala da diversidade dos dons. E traz cada um dos dons. A um é dada uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência, pelo mesmo Espírito. Nós precisamos muito do dom de sabedoria, para fazer as coisas com sabedoria. Primeiro as coisas de Deus, as coisas da igreja, as coisas do seu grupo, da sua comunidade, e depois também as coisas do dia a dia, do seu trabalho, da sua profissão, da educação dos seus filhos. Você precisa de sabedoria, sabedoria do Espírito, não simplesmente sabedoria dos livros da ciência, que não são maus, mas há uma sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do Espírito. E o dom de ciência, que é justamente orando pela pessoa, conseguir detectar coisas da sua vida, presente ou passada. Preciosíssimo esse dom. Como as pessoas necessitam, daí, detectando situações da vida dela, eu repito, do presente ou do passado, a gente pode então orar diretamente em cima daquilo que foi detectado pelo dom de ciência. Nós que temos essa graça, desse dom de oração, de podermos orar dessa forma, com todo ardor, com toda tenacidade, necessitamos do dom de palavra de ciência, para orarmos diretamente para as pessoas, em cima daquilo que o dom de ciência nos mostra. Não tenha receio, pelo contrário, como a palavra de Deus diz, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais. E diz também, assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Queira e busque e use o dom de palavra de ciência. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. São Paulo não colocou aqui na ordem. Se ele colocasse na ordem, ele deveria ter colocado a fé em primeiro lugar. Mas ele colocou no centro. O dom da fé é o que move todos os outros dons e move a nossa oração. E move a nossa vida. É preciso acreditar
ter a coragem de acreditar, ter a coragem de pular no escuro da fé. Você está aqui na Canção Nova, eu posso lhe dizer que cada coisa que existe aqui foi conquistada na fé. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos meios. Você acha que nós tínhamos capacidade de ter uma emissora de televisão? Não tínhamos. Mas acreditamos. Deixa eu dizer uma coisa. Uma irmã minha, Márcia, ficou 103 dias na UTI. Todos nós estávamos assim perplexos. O que vai acontecer com ela? Passavam os dias. E quase diariamente, à noite, eu tocava para a filha dela, porque não adiantava querer tocar para ela, que ela estava na UTI. E eu dizia a ela: Patrícia, é o milagre nosso de cada dia. Foi assim que nós acreditamos, no milagre nosso de cada dia. E foi, foram 103 dias e minha irmã está perfeita. É coisa de Deus, é coisa da fé. A fé une o céu à terra. Nós acreditamos, e porque acreditamos e professamos a nossa fé, o milagre nosso de cada dia, a Márcia está lá, perfeita, com seus 2 filhos, com seus 2 netos. O dom da fé. Obrigado. Muito obrigado. A graça de curar doenças, o dom de cura. E o dom de cura está muito ligado ao dom de ciência, como eu falei. Primeiro, ore pelas pessoas que estão doentes. Ore com fé para que elas sejam curadas. Não com desconfiança, não com interrogações, não, ao contrário. Acredite. Muitas vezes você vai sentir que você está sendo tola. Mas acredite, porque o Senhor está aí. E a sua oração não é em vão. A sua oração une a terra ao céu. A sua oração une aquela pessoa doente ao céu. Ainda mais, se você busca o dom de ciência e ora diretamente por aquilo que o dom de ciência mostrou, a eficácia é muito maior. Desculpe usar uma situação pessoal. Padre Edmilson tem um dom de ciência extraordinário. Ele narra assim a situação das pessoas. Certamente você já viu pela televisão, tanto quando ele estava em Aracaju, quando agora que ele está aqui. E claro, ele detecta aquela situação pela palavra de ciência e ora em cima dela. É isto. Nós precisamos aprender a fazer assim. Profecia do avivamento é assim também. Isso é profecia do avivamento.
porque precisamos avivar muita gente, mesmo que não sejam avivados como nós. Elas serão curadas, elas serão convertidas, elas serão transformadas. Serão pessoas novas, homens novos, mulheres novas. O dom de milagres é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como eu disse, as coisas aqui da Canção Nova, todas elas vieram através de milagres. Ainda nesses dias agora, dessa semana, eu vi uma foto em que esse lugar, aqui no meio onde vocês estão sentados, era um lago, mas de dejetos que vinham da Sabesp. E havia um barranco na direita, um barranco na esquerda. O que eu via era isso, com os meus olhos humanos, mas com os olhos da fé, eu via aqui um estádio. Humanamente era uma loucura. Você está sentado em cima da minha loucura. Todos os dias à tarde eu passava aqui em cima, rezando o terço e olhando aqui para baixo e pedindo ao Senhor, e pedindo a Nossa Senhora para aquele terço, que fizessem o impossível para mim, mas que era possível para eles. E vocês hoje estão experimentando o impossível. Vocês estão experimentando o impossível. Eu não estou me enaltecendo, apenas eu fiz o meu dever, eu acreditei. E porque eu acreditei, eu orei em cima daquilo. Humanamente era impossível, humanamente era tolice, mas está aí, está pronto. Veja essas vigas aqui em cima, que maravilha. E que maravilha esse centro de evangelização quando ele está totalmente cheio. Que maravilha, meu Deus. Os milagres acontecem diante dos nossos olhos. Para isso é preciso e basta acreditar. Discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. Todos nós precisamos de discernimento em tudo, nas coisas de Deus, nas coisas do grupo, mas também nas coisas do nosso dia a dia. Nós precisamos de discernimento no uso do nosso dinheiro. Obrigado. Nós precisamos de discernimento. Para dar esse passo de fé, eu precisei de discernimento. Porque eu não podia empurrar a Canção Nova numa empreitada sem resultado. Foi pelo discernimento que a minha fé aumentou. E vocês veem a materialização daquilo que Deus fez através da fé e do discernimento. Busque cada vez mais o dom do discernimento. Não dispense, não. É um dom preciosíssimo. Se você não tem,
peça. Se você não usa, peça e comece a usar. E por fim, o dom de línguas e a interpretação das línguas. Esse é o dom mais simples, mas veja bem, é preciso que nos nossos grupos se ore em línguas, sem receio. É preciso que nas nossas torres se ore em línguas, se cante em línguas. Eu me lembro que eu estava em Londrina, na nossa casa em Londrina, e me disseram que uma senhora já idosa estava muito necessitada, que eu fosse orar por ela. Eu fui, cheguei, vi, estava ela e o esposo, os dois bem idosos. Orei sim, mas orei também em línguas. E depois eu disse a eles: orem como eu. E novamente eu voltei a orar em línguas. Gente admirável. Aquelas duas pessoas idosas começaram a orar em línguas e não sabiam nada a respeito do dom de línguas. Foi pela primeira vez e era bonito, muito bonito. Deixa eu dizer um termo mais carinhoso, era bonitinho ver os dois orando em línguas. Quando nós saímos do quarto onde eu os atendi, ali na sala estava a filha deles, e eu não perdi tempo. A Graça estava ali, eu impus as mãos sobre ela, orei um pouco, e depois eu disse: ore como eu, e comecei a orar em línguas, e ela começou. As crianças, filhos e filhas daquela casa estavam ali curiosas. Eu fui, impus as mãos sobre cada uma delas e disse: orem como eu. Eu comecei a orar e beleza, as crianças oraram também. Só o marido é que nem veio para a sala. Depois que nos serviram um lanche, ele veio para a sala. Eu não perdi tempo. Eu fui com ele para o canto da sala, impus as mãos sobre ele e fiz do mesmo jeito. Ora comigo do jeito que eu estou orando. E beleza, aquele rapaz que estava saindo do contexto, orou em línguas maravilhosamente. A família inteirinha orou em línguas. Faça isso. Faça isso. Leve as pessoas a orar em línguas. Leve os doentes a orar em línguas. Aqui na Canção Nova são muitíssimas crianças que oram em línguas. O Padre Carlos é mestre nisso. Com pouco esforço ele consegue que as crianças orem em línguas. É uma belezinha ver as crianças orando em línguas. A gente percebe que a oração em línguas mesmo não é uma imitação. Cada uma delas tem o seu jeitinho especial de orar em línguas. É autêntico. Que nas suas torres de oração se ore intensamente em línguas. Há um pentecostal que nasceu e viveu na África do Sul, David du Plessis, Davi du Plessis, que foi chamado de
Mr. Pentecostes, porque onde ele ia, ele falava a respeito do batismo no Espírito Santo, ele falava a respeito do dom de línguas, e fazia com que as pessoas orassem em línguas. Eu tive uma experiência assim. David Plessis veio ao Brasil, em São Paulo, porque Dom Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, fez amizade com ele durante o Concílio Vaticano II. Então ele convidou David Plessis a vir fazer uma conferência, pedir uma conferência. Deram um título para ele. Eu estava presente, eu vi tudo. David Plessis tratou do assunto que lhe foi dado, mas da metade para o fim da conferência dele, ele falou sobre o batismo no Espírito Santo, ele falou sobre os dons do Espírito Santo, e ele convidou as pessoas a orarem em línguas, e ele orou em línguas ali, diante do cardeal, diante de não sei quantos padres, não sei quantas religiosas, e onde ele ia, ele fazia assim. Nós também precisamos fazer do mesmo jeito. Você precisa ser Mr. Pentecoste, você que é homem, você precisa ser Miss Pentecostes, você que é mulher, levando justamente a graça de Pentecostes a uma multidão de pessoas. E eu termino trazendo essas duas frases do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais. Depois, assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. E por que tudo isso? Porque a vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Os acontecimentos nacionais, as desgraças nacionais e internacionais estão mostrando, estão apontando para nós que a vinda do Senhor está próxima, e que daí primeiro nós sejamos santos, santo, santo, porque Deus é santo, santo, santo. E segundo, que nós trabalhemos, e trabalhemos arduamente pelos nossos irmãos. Eles precisam, eles não podem se perder. A nossa juventude, por exemplo, não pode se perder como ela está se perdendo. É só ver os bailes das sextas-feiras à noite, dos sábados à noite, e muitas vezes no domingo à noite também. E tudo que rola ali, de música, de vestuário, de bebida, de droga. E esses bailes vão até 4, 5 da manhã. A nossa juventude não pode se perder. Os nossos casamentos não podem se perder. E quanto casamento se perdendo. E quantos filhos de órfãos de pais vivos. Os nossos casais precisam de uma profunda evangelização
E a graça que nós temos é evangelizar com os dons, todos os dons, sem exceção. Porque a vinda do Senhor está próxima. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. É isso que nós temos que cantar com a nossa vida.